Olá, você tem muita dificuldade em notação científica aí? Na sua escola, nos seus estudos aí para seletivos aí? Geralmente, notação científica cai pouco, né? Na maioria dos seletivos, mas na escola tem muita gente que tem muita dificuldade. Eu sou um que já tive muitas dificuldades em notação científica. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que quem realmente não domina a potenciação não domina muita coisa, sabe, na matemática, que a potenciação acaba sendo uma base para muitos assuntos acima dela, como por exemplo a equação exponencial, logaritmos, né, por exemplo, e a notação científica também, porque ela é feita com base 10 elevado a um expoente, né? Então vocês vão ver por que é tão importante aí entender aí a notação, a potenciação para se dar bem em notação científica. Então, pessoal, primeiramente, nós vemos na história que a notação científica, na verdade, ela veio aí, pessoal, vocês acreditam? Ela veio 3 séculos antes aí de Cristo, já, tá? Arquimedes aí foi o primeiro aí a descrever a notação científica, tá? Uma tentativa aí de representar números grandes e números muito pequenos, número muito grande e números muito pequenos. Por exemplo, o átomo, vocês imaginam a massa do átomo, pessoal? 0,0000000. Então isso pode ser representado de uma forma mais simples na notação científica, certo? Vocês imaginam a distância do planeta Terra ao Sol, por exemplo? Então isso também pode ser representado muitos zeros aqui à direita. É muito impraticável. Então usou-se a notação científica justamente para isso, pessoal, para simplificar esses cálculos, tá? Esses números astronômicos, esses números gigantescos, ok, pessoal? Então Arquimedes aí, na sua obra O Contador de Areia, já no 3 séculos antes de Cristo, ele já havia estimado um número aí, a notação científica, tá? E esse número que ele estimou era até esse aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 63. Ele dizia que era o número estimado, tá, de grãos de areia para encher o universo, certo? Então a partir disso ele começou aí, os matemáticos da época começaram, e físicos, até filósofos começaram a achar novos métodos aí para como se diz, simplificar esses números gigantescos, ok, pessoal? Então é muito interessante, né, a gente ver um pouco aí de história aí. Por exemplo, na área da programação, um número desse, por exemplo, ele seria, a programação usa um E, por exemplo. Na programação, um número desse aqui, por exemplo, ele seria representado por 1 e 63, digamos assim, certo? Então é muito interessante essas notações. Então aqui a programação já usa outra linguagem aqui, certo? Então é muito interessante isso. Então se nós tivermos o número aqui 2 vezes 10 elevado a menos 2, que é também uma notação científica, onde nós vemos aqui que o 2 é a mantissa e o menos 2 é a ordem de grandeza, tá? Lembrando que a notação científica sempre está multiplicada por uma potência de base 10, certo, pessoal? Então na programação, isso aqui seria como, pessoal? Na programação, isso aqui seria, ó, 2E menos 2, ok? Então é muito interessante essas coisas. Então aqui é o que? Na linguagem, vou pegar aqui meu, aqui atrapalhando. Então aqui na linguagem aqui, ó, programação, ok? Então essa é a história aí, tá? Da notação científica. Vocês podem ver que não é da agora, né, que isso vem
ocorrendo, né? Essa ideia, muita gente olha aí a notação científica e pode falar, não, isso deve ser novo, mas não é. Mas aí, como fazemos? Agora vamos aqui falar um pouco sobre a questão da prática, né? Da prática. Por exemplo, se eu tenho um número aqui, pessoal, se eu tenho esse número aqui, por exemplo, 500, pegar aqui outro pincel aqui, mudar um pouco a cor. Se eu tenho um número aqui, por exemplo, 500, certo? Então, como eu vou transformar esse número, pessoal, em notação científica? Perceba o seguinte, olha só, 500 é o mesmo que 5 vezes 100, concorda comigo? Olha só que legal aqui, pessoal. Já começamos aí esclarecer um pouco. Então, como aqui ó, nós vemos que a fórmula geral de uma notação científica é base 10, nós temos o que? Fatorar esse 100. Então vai ficar o que? Se eu fatorar o 100, vai ficar 5 vezes 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Ok, pessoal? Olha só, então 500 ele pode ser representado por isso aqui na notação científica, ó, onde isso aqui é o que? A mantissa, certo? O 5 é a mantissa. E aqui o 2 é a ordem de grandeza. Mas e aí, professor, na prática, como é que funciona isso aí? Bem, funciona o seguinte, que se você multiplica um número por 100, aquela multiplicação e divisão de números decimais. Se você multiplica um número por 100, 5 por 100, você faz o que? A vírgula está aqui, você desloca a vírgula duas vezes para a direita. Então vai ficar o que? 1, 2 e preenche com 0, certo? Então dá 500. Então, certo, pessoal? Então é isso. Agora, e se você tivesse aqui 0,02? Como você transformaria, pessoal, isso aqui em uma notação científica? Como você transformaria isso aí? Me diga aí nos comentários aí. Me fala aí nos comentários também se você tem muita dificuldade, se você estuda isso em sua escola, tá? Vai me falando aí no comentário aí de vocês, nos comentários, tá? Isso é muito importante. Bem, pessoal, para representar 0,2, o que acontece, pessoal? O 0,2 é o mesmo que isso aqui, ó. 2, eu posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Aí agora vocês vão me perguntar, e aí por quê? Bem, por quê? Porque se eu aqui, ó, aqui, por exemplo, se eu vou fazer aqui esse cálculo aqui, é o mesmo que dividir o 2 por 100, isso aqui, certo? Por quê? Porque, digamos assim, vamos lá, eu vou explicar para vocês, olha só. 2 vezes. Aqui, ó, vocês sabem que a gente tem sempre um aqui. Então, aqui, para mim transformar esse menos 2 em positivo, eu vou que inverter. Vai ficar o quê? Vezes 1 sobre 10 ao quadrado. Aí fica positivo. Ok, pessoal? É matemática mais básica. Por isso que eu digo, tem que saber as propriedades da potenciação. E eu aconselho, se você quer aprender notação científica e tem dificuldades em potenciação, precisa voltar na base e dar uma olhada. Então aqui, ó, a gente faz aqui, ó, 1/10 elevado ao quadrado dá 1 sobre 100, ok? Por quê? Porque o 1 é multiplicar, elevado e o 10 também. Então aqui, pessoal, a gente pode, como está multiplicado, a gente divide por 2 aqui, vai dar 1. O 2 vai dar o quê? Aqui, 50, certo, pessoal? Ou então fica o que? 1 sobre, ó, presta atenção, tá, pessoal? 1 sobre 50. E 1 sobre 50 em decimal é o que, pessoal? Vamos fazer aqui uma divisão rápida, olha só. 1 dividido para 50 é quanto? Bem, 1 é menor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um 0 e uma vírgula. Aqui, ó, ainda fica menor. Fica, então colocar mais um 0, 100. Então 100 dividido para 50 dá 2, tá, pessoal? Então 2 vezes 50 dá 100 e acaba, certo? Então vemos aí que, olha só, que 2 vezes 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 0,02, tá?
0,02. Ok, pessoal? Então, muito interessante isso aí, certo? Então, vamos lá. Fazer aqui, mostrar para vocês mais uma questão. Então, se vocês tivessem, por exemplo, isso aqui. Por exemplo, agora pede aqui para vocês transformarem aqui, por exemplo, esse número aqui, essa notação científica. Muitas vezes o exercício cai assim. Vocês transformarem essa notação científica aqui, ó, em um número real. Como você faria isso, pessoal? Bem, primeiro que aqui, ó, só é 10 elevado a 4 zero aqui, então é 10.000. 8 vezes 10.000. Então, como é que você faria isso? Você pegava aqui, ó, simples. Você pega o número aqui, ó, e acrescenta o que? O número aqui de 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Então, logo vai dar o que? 80.000. Então, vocês percebem que isso aqui é igual? Olha só, 80.000 aí é igual a 8 vezes 10 elevado a quarta potência. Viu, pessoal? Como é muito bacana essa representação. Então, falando em termos aqui mais interessantes, você pode perguntar: e aí, professor, o que essa notação científica ajuda em termos práticos aí no dia a dia? Bem, pessoal, quase nada, mas ajuda muito no trabalho dos cientistas, entendeu? Então, logo, de certa forma, ajuda muito, porque facilitando o trabalho dos cientistas e das pessoas que estão ali descobrindo muitas coisas ali na área da ciência, as coisas vão surgindo, né? As coisas práticas. Então, nesse sentido, acredito que ela ajuda bastante, né? Agora, para ter uma aplicação direta em algo prático, aí eu digo que talvez ela não tenha realmente muita aplicação nesse sentido, mas facilitando o trabalho das pessoas que estão ali trabalhando com números grandes, acredito que já é válido e acredito que indiretamente acaba contribuindo para muitas coisas, para várias descobertas práticas em nosso mundo aí. Se você tivesse, por exemplo, pessoal, isso aqui, olha só, aqui, ó, 1,6 vezes, olha só, presta atenção. Se tivesse 1,6 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que o vezes ele pode ser representado também por um ponto, né? Às vezes ele faz assim, ó, 1,6 ponto 10 elevado a menos 3. Então, como faz isso, pessoal? Então, aqui, quando é menos, aqui o que você faz? Quando está positivo, você pega esse número e desloca o tanto de vezes aqui, né? Se ele está aqui, ele vai preenchendo com zeros, certo? Se ele está aqui, já não precisa preencher, ele fica aqui, tá? Então, o que eu quero ensinar para vocês aqui é o seguinte, olha só aqui. Mas nesse caso, ele está negativo, então o que vai acontecer aqui? Olha só, presta atenção. A vírgula está aqui, então ela vai andar o quê? Quantas vezes? 3. Então aqui, ó, vai andar aqui, 1, 2, 3. Então o que você vai fazer aqui? Você vai preencher isso aqui, ó, com zeros, e deixar só a última vírgula, certo? Então o número vai ficar assim, ó, 0,0016. Ok? Essa é uma forma. Então isso aqui é o mesmo que isso aqui, certo, pessoal? Olha só que interessante, ok? E se você tivesse isso aqui, pessoal, vamos lá, deixa eu, que nós estamos começando a encher bastante aqui. Se você tivesse isso aqui, 2 vezes 10 menos 2, o que você faria para transformar em um número real? Como você transformaria isso em um número real? Bem, é muito simples. Vamos lá. Você pegaria o 2, que como eu ensinei, ó, o 2. Quando o número está sozinho, preste bem atenção nisso agora. Isso aqui é um macete realmente que muitas pessoas acabam escorregando por não se atentarem a ele. Preste bem atenção. Se eu tenho um número sozinho, a vírgula automaticamente já está aqui, ó. Aqui, à direita dele, certo? Está à direita. Então vocês têm que pensar logo isso. Tem um número sozinho. Então aqui é menos 2. Então preciso colocar a vírgula para a esquerda. Se está positivo, é para a direita.
ok? Relembrado aí, tudo bem? Ok. Então nesse caso, ó, tá aqui, então vem a vírgula aqui, uma, duas vezes, tá? Então o que eu faço? Preencho aqui com zero, fica só a última vírgula, então vai ficar o quê? 0,02, tá? Ok, pessoal? Então é muito interessante isso aqui. Então da mesma forma, a gente só pensa de forma oposta. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aconteceu que do 2 foi deslocado para a esquerda, né? Então logo quando tem assim, você já só faz o modo inverso e coloca aqui, ó. É 2 vezes 10 menos 2. Por quê? Porque você vai pegar o 2 e deslocar duas vírgulas. É você só pensar no modo inverso de fazer. Então, pessoal, essa é a forma, né, de realmente de como caem aí os problemas aí nessa questão de, digamos assim, notação científica, tá? Então agora, para realmente caminhar aqui para o final da nossa aula aqui, que envolve a história, que envolve as resoluções aí, aplicações, né, de notação científica. Então vamos aqui a mais umas duas formas em que essa notação às vezes cai em exercício. Por exemplo, vamos pegar uma forma aqui, pessoal. Olha só, aí pede aqui para você, por exemplo, escrever aqui 7 milhões. Exemplo, aqui é muito grande. Vou colocar aqui, pessoal. Riscando aqui meu papel aqui. Espero que vocês não se importem muito aí. Estamos aí tentando construir aqui o conhecimento. Vamos lá. Então aqui, ó, 7, 1, 2, 3. Aí vem aqui, deixa eu ver. Pronto, 7 milhões, certo, pessoal? Então, como transformar esses 7 milhões aqui, pessoal, em notação científica? Como transformar? Bem, primeiro, o que aconteceu aqui? Pense bem, pessoal, o que aconteceu? A vírgula estava aqui. Então, ela deslocou o que? Para a direita. Quantas vezes? Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6, 0. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o quê? Colocar aqui, ó, 7 vezes 10 elevado a 6 positivo. Se ela tivesse deslocado 6 vezes para a esquerda, esse 7 aqui no caso seria 7 vezes o que? Menos 6. Ok, pessoal? Então essa é a forma de resolver. Então se eu tivesse aqui, digamos que 0,0002, por exemplo, como eu transformaria aqui nesse caso? E aí, vocês querem aí? Opa, deixa eu colocar aqui, já está ali. Então assim, então se eu tivesse 0,002, como transformar? Bem, deslocou como? Então a vírgula estava aqui, tá? Se eu for colocar o 2, né? Então, vírgula está aqui, desloca 1, 2, 3, 4, tá? Então foi 4 zeros, só contar os zeros também, fica o que? 2 vezes 10 elevado. Se deslocou para a esquerda, então vem menos 4. Ok, pessoal? Então, muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, que para aprendermos notação científica, uma primeira coisa que nós devemos fazer, aí, pessoal, é o que, pessoal? É ter um conhecimento de potenciação, das propriedades da potenciação. Se você não tiver um conhecimento adequado das propriedades da potenciação, como aqui, pessoal, como por exemplo, aqui como diz, a multiplicação de potência pela mesma base, onde n vezes a elevado a n vezes a elevado a m é igual a, conserva a base, soma os expoentes, certo? Ou então
a divisão de potência aqui mesmo a base, aqui onde A elevado a N dividido para A elevado a M é o mesmo que conserva a base e N menos M, tá? Ou então propriedade de potência, pessoal, que também podemos fazer aqui, onde nós temos aqui, se temos um A elevado a N, aqui entre parênteses, elevado a M, então a gente multiplica aqui, olha só, e fica A elevado a N vezes M, tá? Então, todas essas são propriedades de que, pessoal? Propriedade da potenciação e que serão usadas. Se você também viu aqui que eu precisei usar uma propriedade do expoente negativo. Se eu tenho, por exemplo, aqui, pessoal, olha só, um número A elevado a menos 2, por exemplo, o que eu faço? Todo número sozinho tem um, então eu preciso inverter isso, ó. Fica 1 sobre A elevado a 2 positivo. Então você só coloca um número, né, um expoente negativo positivo quando você inverte a base, certo? Então logo aqui vai ser o seguinte, tanto 1 como A vai ser elevado a quadrado, certo? Então 1 elevado ao quadrado é 1, logo vai ficar o que? 1 sobre A ao quadrado, tá? E assim vai, pessoal. Aqui é apenas um pequeno resumo de matemática para você, que você precisa para entender a notação científica, tá? Então espero que você tenha gostado aí, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos aí esse guia aqui de notação científica, tá? E até o próximo papo aí, a próxima aula de matemática.